A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional, Unidas para Florescer. Hoje em Romanos capítulo 2. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo na sua Bíblia, que você marque, faça suas anotações para o seu devocional pessoal e ouça essa reflexão que eu creio que vai edificar a tua vida. Leitura da palavra, Romanos capítulo 2. Eu vou ler apenas alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia! No versículo 1, quando Paulo fala: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Eu creio que essa passagem, esse conselho do apóstolo Paulo, deve ser uma verdade em nossas vidas. Aqui o apóstolo nos ensina que as coisas que julgamos nas outras pessoas, na maioria das vezes, são exatamente as mesmas que nós também cometemos. Às vezes eu fico aqui refletindo, por que muitas vezes nós, eu, você, fazemos algumas coisas e achamos que tá tudo bem, mesmo sabendo que foi errado, que não foi correto. Mas quando nós vemos alguém fazer, ou uma situação que vem à tona, algo que às vezes até nós já praticamos, e a maioria de nós tem a tendência a julgar o que o outro fez. E aí, se você parar para pensar, é algo que a gente tem que questionar. E aí, quando nós temos essa consciência de que
aquilo que aconteceu com aquela pessoa já aconteceu conosco ou poderia ter acontecido, é nesse momento que eu creio que Deus olha para nós e fica ali olhando para cada um de nós, e a gente precisa despertar para esse tipo de atitude. O Senhor olha e diz assim: poxa, você cometeu o mesmo erro e eu não te julguei nem te condenei, mas eu te dei uma nova chance. E por que que do outro, teu irmão, do próximo, você não tem a mesma atitude? A verdade é que nós damos muitas desculpas para o nosso comportamento. Sempre encontramos uma justificativa para tentar justificar o nosso erro. Mas com a outra pessoa já não exercemos o mesmo ato de compaixão que aplicamos na nossa própria vida. Porque quando alguém se comporta exatamente do mesmo modo que nós, geralmente, a maioria de nós não tem misericórdia com o outro. Sabe? Fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam. Como está escrito em Mateus 7,12. É um bom princípio de vida a ser seguido todos os dias. Esse é um princípio que nos impede de ceder ao julgamento e à crítica. Aqui, quando a gente segue a leitura, nós vemos o apóstolo Paulo falando acerca da hipocrisia, que ele começou lá no capítulo 1. E precisamos entender de uma vez por todas que não há como julgar o comportamento do outro, o comportamento alheio, sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim que as pessoas que têm personalidades semelhantes são as que mais se estranham? Porque eu projeto no outro aquilo que eu faço e eu não gosto, mas eu faço. E quando eu vejo alguém fazendo igual a mim, aquilo me irrita. Porque é algo que eu sei que eu faço também, só que fica no subconsciente. Pode observar. As pessoas que são mais parecidas na personalidade são as que mais se estranham. Porque um está refletindo no outro aquilo que ele próprio condena nele. Mas ele, quando é com ele mesmo, ele passa por cima, só aponta o dedo para o outro. Então o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Consolador, ele não segue essa linha de raciocínio nossa. Ele é completamente imparcial. A mesma forma que ele nos julga, ele julga ao certo, ao errado, aqueles que confessam a fé em Jesus, é claro. É diferente o julgamento do ímpio, aquele que vive na prática do pecado pelo prazer de pecar e nega o senhorio de Cristo na vida dele. Quem manda na minha vida sou eu, Deus não tem nada a ver com isso. A esse sim há um julgamento diferenciado. Mas o nosso Deus, ele retribui com paz os que lhe obedecem e com tribulação os que lhes desobedecem. Paulo, ele continua apresentando aqui no decorrer desse capítulo 2 o valor da sinceridade na obediência. Não adianta eu ser sincero na desobediência. Ele cita o exemplo da prática da lei, da circuncisão e da incircuncisão. E aí eu abro um parênteses para falar um pouco disso. Essa ordem da parte de Deus quanto à circuncisão, ela aconteceu no momento do chamado ali de Abraão. Após o Senhor, ele mudar o nome de Abrão para Abraão, lá no início, quando ele separou e escolheu o povo de Deus, o Criador prometeu uma grande descendência, né, e selou uma aliança única e especial ali com Abraão. Como sinal dessa aliança, ele pediu que Abraão e todos os homens do acampamento fizessem a circuncisão. E o que é essa circuncisão? É cortar ali a pele do órgão genital masculino, retirando ali aquela pele, o prepúcio. Está lá em Gênesis 17, 10, 11, que está escrito assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós.
Mas essa foi a única vez em que homens adultos foram circuncidados. A partir dali, somente os bebês recém-nascidos no 8º dia de vida. Até hoje existe essa aliança entre o povo judeu, pois se tornou um costume. Claro que hoje é repudiado, é condenado pela medicina, porque causa muita dor. E muitas religiões já até pararam com essa prática, mas para os judeus ainda é uma forma da aliança de Deus. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, lá no final do capítulo, nós vamos ver que ele condena essa prática, né? E houve até uma discussão entre Paulo e Pedro sobre isso, mas Paulo ele foi firme em defender que, a partir daquele momento ali, o que importa é o ato de obediência do homem e não precisa mais passar por esse ato na carne para que haja uma aliança com Deus. Então, embora a circuncisão fosse uma marca permanente que diferenciava o povo de Deus dos demais, não era visível para que todos pudessem ver claramente, né? Naquela época, o símbolo era interno, demonstrando que mais que um sinal na carne era o comportamento e a fé que iria identificar o povo de Deus como servos, como filhos escolhidos do Altíssimo. Bom, além de tudo isso, esse valor da circuncisão, o sinal era também um lembrete de que o maior prazer do homem não vem da sua carne ou da sua virilidade, mas sim do alto, de sua parceria, de sua aliança com o Senhor, o Deus Criador. Hoje, nós podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo nos instrui aqui em Romanos 2, 28 e 29, você pode ler esses 2 versículos lá. A marca dessa aliança é feita nas atitudes, né, ali do que sai do teu coração para Deus. A forma como você renuncia às obras da carne por amor a Deus. Então, essa aliança é feita quando você aceita cortar a própria vontade, a vontade do seu eu, para fazer a vontade de Deus. Então, isso é o mais importante nesse capítulo 2. Saber que nós não devemos julgar, porque na mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados, mas nós devemos exercer a compaixão, a misericórdia, que é a característica de Deus. Mas não podemos esquecer que esse capítulo fala também da justiça de Deus. Existe uma justiça que é para aqueles que obedecem e para aqueles que desobedecem. E aqui o apóstolo Paulo ele relata que não adianta você dizer que é de Deus se você tem um coração duro, impenitente, no versículo 5 em diante, né? Que você guarda a ira no seu coração, que você vive uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, dos padrões de Deus, mas ele diz que a vida eterna, aqui no versículo 7, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Quer dizer que não vivem na corrupção, mas se indignam e ficam irados com aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade de Deus e obedecem à iniquidade, à impiedade, ao pecado. Para esses vai acontecer tribulação e angústia, sobre todo aquele que sabe o que deve fazer o que é certo, mas não faz. Porém, para aqueles que vivem em obediência à lei, à palavra, à vontade de Deus. Versículo 10 diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque a promessa era para os judeus, mas com a morte e o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, essa promessa se estendeu a todos, a gregos, né, romanos, a todos, a brasileiros, a africanos, a todos nós. Por isso que ele fala do judeu, porque a aliança no primeiro momento era somente para o judeu. Mas eles rejeitaram o Salvador e Deus estendeu a bênção para toda a humanidade. Então, que você possa viver essa verdade do Evangelho aqui da forma como o apóstolo Paulo tem nos ensinado. E eu encerro falando o versículo 29 para você, que diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem pessoas que conhecem
a letra, conhecem a Bíblia, mas não a praticam de fato, não vivem o Evangelho genuíno, puro e verdadeiro, como nós precisamos buscar todos os dias. Então pare de olhar para o outro, olhe para si, busque essa vida maravilhosa que Deus tem prometido para cada um de nós, para todo aquele que crê e vive em obediência à sua palavra. Que o Senhor te abençoe e que você possa receber da parte de Deus essa paz, essa glória e honra que vem do Senhor para as nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.